É isso, Léo. E aí, ainda nessa parte da análise e tudo mais, eu queria que você falasse primeiro do que você viu, né, no último sábado e do que a gente pode esperar desse Vasco para amanhã diante do Criciúma. Sobre o jogo contra a equipe do Criciúma, acho que é muito mais uma caixinha de surpresa, porque o Criciúma passou muito tempo sem jogar, né? O Vasco teve um jogo contra o Fluminense que, para mim, foi muito ruim na parte criativa. Quando entra o Hugo Moura, como eu falei, eu vou ser repetitivo, infelizmente, mas quando entra o Hugo Moura, melhora essa questão. O Vasco tem esse dilema de ter esse cara que crie no meio de campo sem o Payet, que pode voltar amanhã, fala-se muito, e que ajudaria bastante. Já vai enfrentar um Criciúma, que no último jogo contra a equipe do Atlético Mineiro, foi um time que baixou muito bem as linhas, sofreu, e sofreu muito, porque quem assiste os melhores momentos pode dizer que o Galo poderia ter feito 3, 4, num dado momento, teve bola na trave de Scarpa e tudo mais, teve gol perdido lá pelo menino da base, mas que o Criciúma é perigoso. Eles conseguiram fazer um gol numa reta final, num lance perdido. Então, para mim, é aquele jogo que a gente sempre fala, Eduardo, dentro de São Januário, aquele jogo nervoso, que a gente sabe que a gente vai enfrentar um adversário que vai baixar as linhas, mas que num contra-ataque as coisas podem se ficarem muito ruins para o Vasco. Então o Vasco tem que tomar muito cuidado, tem que ser dominante. Acho que do início ao fim, com todo o respeito ao Criciúma, mas dentro de São Januário o Vasco tem que ser dominante, tem que ter muito cuidado ao tocar a bola, circular o meio de campo, a essa dobradinha Hugo Moura esposa, se o Payet não tiver junto ali com o Cocão ou com mesmo com o Galdames, para tentar fazer o chegar ao ataque. O Ryan tá pedindo passagem, tá treinando muito bem, segundo a gente sabe. Então a gente pode ter um time muito mais efetivo e não perder tantos gols, porque o Galo perdeu o gol contra a equipe do Criciúma e no final do jogo foi castigado com aquele gol que empatou. Então, acho que tem que ser um Vasco dominante, um Vasco ligado, um Vasco que não pode dar mole defensivamente, porque do outro lado tem um time que tem um cara que sabe muito bem explorar esses erros dos seus adversários. Mas é um jogo que o Vasco tem que entrar 100% ligado, jogando no meio de campo, conduzindo bem, controlando a posse, que é a melhor forma que o Vasco faz para chegar ao gol do adversário e conseguir chegar aí ao resultado positivo que está precisando, né? Para que baixe um pouquinho essa poeira, que a gente já está vendo que o negócio está pegando aí com as primeiras críticas que já estão aparecendo.